Ah, Bebeto, mas é o Real Madrid, é o Barça perdendo, a chance de gol é muito grande. Tá bom, mestre, mas aí é o meu emocional que tá em jogo. O Barça vai jogar 38 rodadas de La Liga. O Barça vai jogar Champions League. O Barça vai jogar Copa do Rei. Tem o Barça, tem o Bayern, tem o Real, tem o City, tem o Arsenal, tem o PSG. Então tem inúmeros jogos que eu posso fazer a mesma entrada durante a temporada. Eu não preciso apostar tudo hoje. Eu não preciso colocar tudo a perder hoje. Então, quando eu faço essa pergunta, eu deixo de ser imediatista. Meus amigos, depois de uma conversa com a galera da comunidade, a rapaziada falou que sente falta dos vídeos revisando o trampo. Só vindo aqui, ó, fiz isso, fiz aquilo, aqui deu bom, aqui deu ruim, aqui eu errei, aqui eu acertei. Então, esses vídeos de revisão do trabalho, não falando de lucro ou prejuízo, ah, lucrei X ou tive um prejuízo de Y, mas explicando, tentando transmitir o que que eu fiz, o que que eu pensei na hora, agregam mais do que só falar de dinheiro. Então, aproveitando isso para falar um pouco como tá meu começo de temporada, o que que eu tô fazendo, quais jogos eu tô clicando muito, tô clicando pouco, como que tá meu comportamento nesse começo de temporada. E aí eu aproveito já para te mostrar o scoutinho e tudo que eu tô fazendo aqui. Primeiro de tudo, cara, o scoutinho está melhorando aos poucos. Então, meu irmão, tem alguns bugs ainda que eu preciso corrigir. Então, todo dia eu tô corrigindo o bug, ó. Esse daqui é do dia de hoje, tá? Eu tô gravando aqui no dia 18, ó. Por exemplo, jogo do Riestra e do Ginásio tem dados em branco aqui, ó, só tracinho. Não é o ideal. O ideal é ter o campo cheio aqui, ó, na página inicial. Então, vai ter muito bug ainda que eu preciso corrigir, mas aos poucos o site está melhorando. E se você clicar aqui, ó, você pode escrever qualquer coisa, você pode relatar um erro, você pode mandar ideia, falar, ô Bebeto, tem coisa nos sites por aí que eu não vejo, eu gostaria de ver. Eu já vi muita gente pedindo coisa tipo, cara, como que os times fazem gol? Qual que é a hora que os times fazem gol? É de cabeça, é de pé, é de contra-ataque, é de jogada trabalhada, como que os times se comportam? Eu tô com uma lista, meu irmão, gigantesca aqui, parece a Bíblia, de tanta coisa que tem e que vai ter. Questão de tempo, meu irmão. Mas aqui, ó, não tem mistério, tá? Aqui, ó, na home, tem uma esteirinha que fica passando com os jogos aqui do dia, que eu achei legal, já um resuminho aqui do que tá rolando, ó. Por exemplo, tá tendo um chinesão agora. Esse daqui, se eu não me engano, o robô mandou, ó. O robô mandou esse jogo, ó, gol no primeiro tempo. Então, depois aí você vai ver se saiu o gol ou não saiu, mas o jogo já tá aqui rolando. O que que eu fiz aqui? Deixa eu buscar, ó. Inclusive, se você vier aqui, ó, no calendáriozinho, clicar em escolher, ele já dá aqui o calendário para você voltar numa data em específica. Aí, ó, sexta-feira, eu acho que eu não fiz nada, tá? Teve alguns jogos aqui, ó, Copa Itália, teve esse Wolves e Blackburn, eu não consegui fazer, era um jogo que eu queria fazer. Inclusive, cara, Championship é uma liga que eu quero fazer essa temporada. Não só porque eu gosto da Premier League, da Inglaterra como um todo, mas porque é uma liga que tem stream boa, tá? Baixíssimo delay nas streams, mercado bom, com liquidez, e times bons, times que jogam bola, times que sabem tocar bola, criar jogadas e tal. Então, é um jogo bem jogado, apesar de ser segunda divisão. Muita gente fala da Bundesliga 2, mas a Alemanha tá meio bosta agora com stream, né? Stream atrasada, delay muito alto, enfim. Então, é uma liga que eu me aproximei na temporada passada e quero me aproximar mais nessa temporada, tá? Então, a gente já teve um Wolverhampton aqui contra o Blackburn, né? O Wolves que caiu na temporada passada. O radar aqui eu já expliquei um pouco lá no Instagram, mas uma coisa que eu sinto falta nos radares de hoje em dia é isso aqui, ó. Hoje, qualquer radar que você pega, né? Os mais comuns, né? SofaScore e alguns outros mais famosos, eles só mostram esse tipo de barra, quando tem barra para um time só. E o ideal, na minha visão, tá? O jogo mostre quando os dois times levaram perigo. Então, se eu tiver ataque perigoso dos dois times, ó, no mesmo minuto, eu gostaria de ver, eu gostaria de entender o que que aconteceu. Então, o SofaScore, ele tem uma metodologia de mostrar quem venceu aquele minuto? É mais ou menos essa pergunta que ele tenta responder. Quem foi mais dominante nesse minuto? E aí ele desenha sempre gráficos para um time só. Uma coisa que eu propus aqui no Scoutinho foi justamente isso, tá? Ter gráficos para os dois lados. Porque se eu tiver um cenário de trocação, eu vou ter ambos os times com barras, tá? Então, essa foi uma das coisas que eu quis colocar. Outra coisa que eu quis colocar são esses realces aqui, ó, em amarelo, como se fosse um marca-texto. Ele mostra momentos de que um trader abriria posição, vamos colocar assim. Janela do Wolverhampton aqui, ó, em amarelo. Então, todo esse momento, ó, essa primeira janela e essa segunda janela são momentos em que a gente pode abrir posição, seja fazendo um back ao Wolverhampton ou um lay ao time do Blackburn. E na maioria das vezes a gente tá certo, ó, porque aqui, ó, pode ser que pegou antes da janela abrir aqui, ó, esse amarelinho tem um gol aqui do Blackburn. Eu posso até consultar depois, mas talvez esse gol do Blackburn foi de bola parada porque tem um canto aqui. Inclusive eu também tô marcando os cantos porque muita gente pediu. Mas, ó, bastante momentos aqui, ó, do Wolverhampton, ó, chutes, canto, barrinha alta, então são momentos de extremo perigo mesmo pro Wolverhampton. Então seria interessante ter posição aberta, ó, mandante superior, quente. Então, toda vez que você vê esse realce aqui amarelinho, ele indica que foi uma boa janela de superioridade daquele time, tá? Ó, aqui tem mais uma, ó, e aí já tem o gol do Blackburn, e aí lá no final o Wolverhampton empatou. Eu acabei não fazendo nada nessa sexta-feira, ó, teve jogo do Sporting, se não me engano o Sporting abriu 3-0 aqui, depois tomou um calor ali no segundo tempo. Eu tô tentando buscar algum jogo que eu fiz na sexta-feira, ó, teve jogo do Galatasaray também, o Galatasaray tropeçou, ó.
Ó a janelona de novo, ó. Tudo bem, o gol sai depois, não tem problema, mas na maioria das vezes que você tiver exposto nessas janelas aqui, a chance de você pegar gol, ó o gol no final lá, ó, é muito grande. Na sexta acabei não fazendo nada, cara. O que me pegou foi o sábado, e aí eu tenho uma história pra contar. Deixa eu botar uma outra funcionalidade em jogo aqui pra você ver, ó. Se eu clicar em botão horário, ele já organiza os jogos. Uma coisa que eu fazia muito nos sábados era pegar e organizar os jogos por horário pra me organizar, pra me planejar e tal. Então eu coloquei esse botãozinho aqui pra eu mesmo usar e colocar aqui, ó, os jogos em ordem de horário que eles começam, tá? Teve Bundesliga 2 aqui, eu não vi esses jogos. Na parte da manhã eu não fiz nada, eu sentei na cadeira pra ver esse jogo aqui, ó. E aí o que aconteceu, cara? O Bristol tava um pouquinho melhor, até tem, ó, barrinha pros dois aqui, mas eu senti, ó, que o Bristol tava um pouco melhor, ó, acumulando cantos, acumulando finalizações nesse período aqui. E aí eu comecei a clicar. E aí, cara, eu tomei esse cartão vermelho aqui, ó. Clicando, Lei Millwall, né? Entendendo um pouco mais de superioridade do Bristol, então na Championship, se você for trabalhar, assim como eu, que eu vou trabalhar bastante essa temporada, dificilmente a gente vai ver barras muito altas assim, ó, pros times, tá? Porque lá os jogos são muito equilibrados, ó, odds parelhas. Na maioria dos jogos a gente vai ter odds parelhas, tá? Um favorito com odds um pouco mais altas e dificilmente a gente vai ver odds 1,50, 1,40, 1,30, 1,20, né, que são super favoritos. Então, nesse tipo de jogo, é scalping. O que é o scalping? Cara, entra e sai, compra lance. Você não compra janela de superioridade e vai ficando. Não, você vai comprando ataque. Compra. Então é muito mais clique de entrar e sair, trade mesmo, entra e sai, do que comprar uma janela e ficar dentro dela, cruzar o braço ali e falar, encontrei o padrão, que a galera gosta de falar, né? Encontrei uma leitura aqui e vou ficando. Na Championship, na Bundesliga 2, nessas ligas onde a gente encontra muitos jogos parelhos, o próprio Brasileirão é assim também, a gente entra e sai um pouco mais com frequência. Tomei esse cartão aqui, cartãozinho vermelho, tomei um head ali de uns 25, 30% mais ou menos. E aí depois, cara, o Millwall começou uma pressão absurda aqui. E aí chegou ao primeiro gol, depois o segundo, e aí ganhou o jogo tranquilamente, né? Então, me fez refletir uma coisa, cara. Se eu fico remoendo esse red aqui, ó, se eu fico remoendo esse cartão vermelho, logo depois eu tomaria o gol. Então, o cartão vermelho saiu aqui aos 36 minutos e depois, aos 41 minutos, saiu o gol. Então, se eu fico ali remoendo o red, cartão vermelho, não sei o que, deixa a posição aberta, fico brigando comigo mesmo, com a minha mente, é que eu não deveria tomar esse cartão, não sei o que, ao invés de só ir lá e fechar a posição e remoer o red fora do mercado, eu tomaria esse gol. São coisas que a gente pega na revisão, quando a gente vai ver o nosso trabalho e fala, cara, ainda bem que eu fechei, poderia ter sido um red maior. Então, se eu tomo um cartão vermelho e tomo um gol em seguida, seria como se eu tomasse 2-0, como se eu tomasse 2 gols. Então, o red seria muito maior. Então, eu fechei minha posição, vi o gol do Millwall ali de fora, entendi que aquele jogo já não era mais pra mim, porque já tava 1-0 com cartão vermelho, o Bristol também não dava sinal nenhum de que ia reagir e tal, tomou o segundo gol, esse jogo aqui eu fechei, tá? Mas aí tem algumas coisas, cara, eu vou deixar você também, eu não vou falar tudo não, mas se você for lá no Scoutinho, ó, e fuçando lá, você vai ver, ó, bastante coisa, ó, como o XG aumenta ao longo do jogo. Então tem muita coisa lá, tá? Que eu tô melhorando, que eu tô buscando aqui ampliar. E se você quiser me ajudar, me ajude. Vai ser de muito bom grado trazer ideias novas, porque mais cabeças pensando funcionam mais do que uma só, né? Então, aí o que eu fiz? Continuei sentado, trabalhando e tal, até que eu vi essa brincadeira aqui, ó, em casa, perdendo pro time do Lincoln. Se eu não me engano, o Lincoln subiu da terceira divisão, escudo legal até, ó, e tava vencendo o Middlesbrough por 1-0, fora de casa. Então, ó, acumulou uns cantos aqui e tal. Isso aqui é jogo que o favorito entra meio dormindo, né? Ó, tomou canto, até abriu janelinha de calor aqui, ó, para um lei favorito. Eu não tava vendo o jogo, eu tava vendo o jogo do Millwall, né, como eu tava falando. Aí a zebra vem, marca esse gol, e aí nós temos um dos cenários que eu mais gosto de trabalhar, que é o time melhor, né, o favorito. Não precisa nem ser favorito, mas o time melhor, mais qualificado. E eu tenho, cara, trocentos vídeos explicando só esse método aqui lá na comunidade. Fica o convite aí, cara, quer trabalhar comigo, quer ter esse tipo de resenha ao vivo, cara, a gente conversa aqui todo dia lá na comunidade, além desses vídeos, métodos e tal, robozão, tem muita coisa aqui, cara, que é um pacotão, né, não é só o Discord, não é só a comunidade, tem muita coisa lá, e eu acho que vale a pena você participar, não só pelo desempenho, eu acho que a gente consegue ajudar muita rapaziada ali, mas é mais na questão mental do que na questão financeira. Enfim, fica o convite, o link tá na descrição aí. Se você já pensou em trabalhar comigo, a hora é agora, paizão, a temporada tá começando. E aí eu comecei a observar esse jogo aqui, comecei a cruzar o braço e só assistir, cara. Só assistir. Assistindo. Cara, ó, o Middlesbrough tá achando. Cara, o Middlesbrough tá criando aqui. Até ali depois do gol, ó, o jogo ainda tava um pouco de trocação, ó. Ambos os times atacando, ó, chute aqui, aí aqui, meio que zigue-zague, né? Ambos os times ainda. Aí você vai ver, ó, que no segundo tempo o Lincoln só fez essa finalização aqui, ó. Segundo tempo, o Middlesbrough mandou no jogo. Você não vai ver nem barra muito alta pro time do Lincoln, ó. Só deu Middlesbrough.
Aí janelinha aqui, aí saiu o gol de empate aqui. E depois o gol da vitória lá no finalzinho, a gente fez um back ao time do Middlesbrough com uma odd de 2 e pouco já. Pegamos esse gol aqui, inclusive acho que como o gol saiu nos acréscimos, o gráfico do Scoutinho não tá mostrando ele, aí já é mais uma melhoria pra eu fazer aqui. E pegamos esse gol do Middlesbrough aqui, que saiu bem, bem, bem no finalzinho, e aí a gente conseguiu limpar esse head lá do Millwall, tá? Fiquei no 0 a 0 aqui, com, sei lá, 5% de lucro, mais ou menos. É aquilo. O que que eu fiz aqui? Pô, ainda bem que eu fechei a posição. Ainda bem que eu fui lá. Aceitei o head com rapidez, cara. É uma coisa que a gente tem que fazer muito. Cara, tomei o head, aceita. Pelo menos tenta sair do mercado. Pô, se for pra remoer, ficar chateado e puto e o caramba, fica puto fora do mercado, não fica dentro do mercado, porque seu dinheiro ainda tá lá, tá rolando. Então, sai, fecha a posição, aí você xinga sua mãe, xinga todo mundo, fica puto e depois você volta. Aí beleza, peguei esse 2 a 1 do Middlesbrough aqui, fiz a limpeza desse head do Millwall, fiquei num 0 a 0 com um leve greenzinho ali de 5%. Portugal 2, La Liga, Áustria, né, as ligas que eu tô colocando aqui no site. A galera da comunidade pegou esse Sparta aqui, eu não peguei, tá? Eu tenho um certo preconceito com o time favorito, assim, que eu não conheço, tá? 1,40 no Sparta Praga, eu preciso ver os jogos do Sparta em casa, ver se o mercado aceita 1,40, como que o mercado se comporta e tal. Então eu sou meio cabreiro, assim, eu sou meio sistemático com esse tipo de time. Tem gente lá na comunidade que não é, tem gente que já põe a bunda na janela e vai embora. E a galera pegou esse back Sparta aqui e pegaram o gol, tá? Isso é coisa que eu tô lembrando agora aqui. Aí, deixa eu ver o que mais teve. Teve esse Sheffield e Birmingham 0 a 0, tá? Eu não peguei nada nesse jogo. Eu assisti boa parte dele, mas depois que entra no segundo tempo 0 a 0 e ninguém quer nada com nada, a gente até teve mais superioridade do Birmingham aqui, né? Escanteio, chutes e etc. Mas eu não senti que o Birmingham venceria esse jogo. Acabei não queimando minha ficha aqui, porque eu já vinha de 2 jogos trabalhar, já vinha de um head e tal. Então, eu também meio que faço uma gestão ali do meu dia. Pô, eu tô bem, meu emocional tá legal? Pô, tá legal. Então, beleza, vamos continuar. Aí, meu irmão, o que que aconteceu, cara? A gente caiu nessa brincadeira aqui, ó. Fenerbahçe fora de casa contra esse time que eu me recuso a falar o nome, a gente tava chamando ele de Gengibre. O gráfico, assim, não deixa mentir, né, cara? Muita superioridade do time do Fener, ó, XG de 3,47. Foi de fato um bombardeio, ó. Se você olhar o gol da zebra aqui, ó, muito chute do time do Fener. Cara, finalização não faltou, tá? Foram 27 finalizações, 11 no alvo. Então, ó, aqui no Scoutinho dá pra ver, né, aquela régua gigantesca de finalizações, mas eu queria ver um resuminho também. Falei, pô, cara, se eu quiser ver só um resumo, ó, posse de bola, chute no alvo, XG, grandes chances aqui, né, o foguinho, cara, pra mim tá ótimo. Aí se eu quiser ver algo mais completo, eu clico aqui e vejo aquela lista completa. Mesma coisa lá do Middlesbrough, né? O Fener abriu o placar, passa o jogo, ó. Essa bola vermelha grande é chute ao alvo, grande chance, então o Fener perdeu uma grande chance. Outra coisa que eu quis colocar no Scoutinho também, quanto maior a chance, né? Quanto maior o XG daquele chute, né? Quanto mais perigoso for, maior a bolinha. Então você vai ver bolinha muito expressiva que aí você vai ver umas bolinhas menores, ó. XG de 0,11 e aqui um XG de 0,30. Então aqui foi uma grande chance que o Fener perdeu. E aí depois tomou o gol. Aí tomou o gol, 1 a 1 fora de casa, o Fener jogando melhor. Aí a gente começa a ficar um pouco enviesado pro favorito, né? Até que a zebra faz 2 a 1. E aí, como eu falei pra você lá no Middlesbrough, cara, é o tipo de cenário que eu gosto de trabalhar. É o favorito perdendo, porque aqui eu já vi tanto jogo assim que o favorito corre, o favorito briga, o favorito luta. Então, especialmente em jogos aonde o favorito tem isso aqui, cara, de superioridade, de volume, de jogo, justifica eu colocar dinheiro lá dentro e tentar buscar alguma coisa. Eu tomei um head nesse jogo, tá? Buscando o empate do Fener. Quando chegou aqui por volta de 80, 84 minutos, a odd da zebra começou a despencar ali pela faixa de 1,50, 1,40. E aí eu coloquei, se eu não me engano, 20 ou 25% da minha stake no lay ao time do Gengibre aqui. Infelizmente eu tomei o head, não teve o que fazer. Infelizmente naquelas também, porque eu achei que a entrada foi boa. E aí eu fechei o meu sabadão no head, cara. Esse jogo foi 3,5. Falei, pô, cara, daqui eu não vou arrumar nada. Já tô vendo que hoje não é meu dia. Teve muita coisa ainda pro final do dia. Teve o Fluminense e Palmeiras, teve Porto e tal. Acabei saindo, foi aniversário do meu cunhado. Fui jantar com eles lá e tal, comemorar o aniversário. Não fiz mais nada. Então, e aí no domingo, eu fui assistir a rapaziada que joga bola comigo. Não fiz nada. Quando eu cheguei, esse jogo aqui já tava rolando. E aí, pra você ver, ó, o Arsenal com 2 minutos de jogo aqui já tinha feito um gol. O Arsenal simplesmente pisou no City. Cara, o City vai ter muito trabalho essa temporada. Eu acho que vai ser um time de muito gol sofrido, porque a defesa do Maresca, apesar dele ser bom, contra-ataque, jogadas de transição e tudo mais,
eu acho que o City vai tomar muito mais gol nessa temporada do que nas temporadas anteriores, tá? Inclusive, o City teve mais posse. Acredito que seja pelo gol sofrido, né? O time sofre gol, aí o Arsenal entrega um pouco mais a bola pro City e ainda assim o Arsenal reativo conseguiu fazer 3-0. Eu dei uma passada de olho nesse Racing e Villarreal aqui, ó, 2-2, também um jogo legal. Aonde eu vim parar de fato? Eu fui almoçar na casa da minha mãe, cheguei a ver um pouquinho desse Burnley e West Ham também. E quando eu voltei da casa da minha mãe, eu caí nessa brincadeira aqui, ó. Mais um jogo com aquele mesmo cenário lá do Fener e do Middlesbrough, né? Jogo do Lens e do PSG. E o mesmo cenário, PSG jogando melhor, superioridade e tal, ó. Cria, gol da zebra. Aí a zebra na frente, 1-0. O Lens teve um cartão vermelho nesse jogo, dá até pra colocar ele aqui, eu vou buscar entender porque que não tá aqui, mas eu lembro do Lens estar com um jogador a menos. E aí eu cheguei com um bonde andando, cara. Eu cheguei mais ou menos aqui, ó. 60 minutos de jogo. Em vez de eu ir enviesado, pô, é um método que me dá muito dinheiro, é um método que mais me dá lucro e tal. Eu fiz diferente. Eu tenho essa sistemática minha também de que eu não gosto de pegar o bonde andando. Eu gosto de pegar o jogo do começo ao fim. Assistir o jogo como se fosse um filme. Eu quero assistir o início, meio e fim do jogo pra eu ter a história completa na minha cabeça. Aí cheguei, a rapaziada tava trabalhando esse jogo, falou, Bebeto, pô, dá pra pegar o empate do PSG. Eu falei, pô, rapaziada, vocês estão com o jogo fresco aí na cabeça? Pode ir, eu não vou. Eu não vou porque eu não peguei o jogo, tô pegando o bonde andando e se eu tomar um head eu vou ficar desconfortável. Então, essa pergunta que eu faço pra mim, ela me conforta. Se eu tomar o head, eu vou ficar desconfortável? Vou, então eu não entro. Porque se eu for tomar um head que eu não vou gostar, que eu não vou ficar confortável, que eu não vou ficar tranquilo, a chance de eu tomar um head pior ali na frente e tomar outro e quebrar é grande. Então, se eu vou ficar, eu já projeto o cenário, cara, cheguei, vou colocar dinheiro nesse jogo, tá? Se eu colocar o dinheiro no jogo e perder, eu vou ficar confortável? Eu vou ficar tranquilo? Não. Cara, se a resposta for não, eu não entro no jogo. Ah, Bebeto, mas é o Real Madrid, é o Barça perdendo, a chance de gol é muito grande. Tá bom, mestre, mas aí é o meu emocional que tá em jogo. O Barça vai jogar 38 rodadas de La Liga. O Barça vai jogar Champions League. O Barça vai jogar Copa do Rei. Tem o Barça, tem o Bayern, tem o Real, tem o City, tem o Arsenal, tem o PSG. Então tem inúmeros jogos que eu posso fazer a mesma entrada durante a temporada. Eu não preciso apostar tudo hoje. Eu não preciso colocar tudo a perder hoje. Então, quando eu faço essa pergunta, eu deixo de ser imediatista. E isso me conforta. Então, eu já projeto o head que eu vou tomar. Pô, se eu tomar esse head aqui, eu vou ficar de boa? Vou. Tá bom, beleza. Eu compro essa posição, aceito o head antes de colocar o dinheiro no mercado e sigo a vida tranquilo. Aqui eu falei pra rapaziada, eu não quero tomar esse head. Tô afim de tomar esse head? Não, acabei de chegar, não vou sentar aqui, ver o jogo e tomar um head à toa. Escapei desse prejuízo aqui, porque o PSG acabou não buscando o gol de empate e perdeu o título aqui pro Lens, tá? Aí depois, a gente teve alguns jogos aqui. Depois teve um Galo e Grêmio. Eu não fiz esse jogo, não fiz o jogo do Santos com o Vasco também. E acabei, cara, acho que não fiz mais nada. Eu vi esse Famalicão aqui. Famalicão e Marítimo, mais um jogo também que eu peguei com o bonde andando. E aí o Robozão até mandou um gol nesse jogo aqui. Deixa eu ver se eu encontro o alerta. Ó, tá aqui, ó, Famalicão e Marítimo, tá? O Robozão também faz parte da comunidade, rapaziada. Então, são meus bots aqui que enviam alertas de gol, ó, cheiro de gol, Famalicão e Marítimo. O volume de chutes de gol na partida é um gatilho e o XG aponta a possibilidade de pelo menos mais um gol até o final do jogo. Aí ele mandou o alerta aqui, com 56 minutos de jogo, mais ou menos, até aqui, ó. E aí teve uma superioridade mesmo do Famalicão, mas a mesma coisa do PSG se aplicou aqui. Eu peguei o bonde andando e falei, pô, cara, não vou fazer nada também, vou ficar de boa. E aí o Famalicão, ó, justificou, o mandante quente aqui, bastante finalização mesmo, mais volume de jogo, até que o Marítimo lá no finalzinho foi e fez esse gol aqui. No final das contas o Robozão tava certo, mas na leitura de jogo eu acreditava que o gol seria do Famalicão e o Famalicão venceria o jogo. E aí, cara, passando de 5 da tarde já começa a aparecer jogos daqui, né? Peru, Argentina, Brasileirão, né? Mirassol e Flamengo. Pô, cara, o Mirassol e Flamengo foi interessante. O Flamengo conseguiu abrir o placar, ó. Mas ó que legal que eu falei, ó. Se tem dois times atacando ao mesmo tempo, eu consigo ver que foi jogada de trocação. Ninguém teve a posse ali por algum tempo. Aqui teve, ó. O Flamengo já teve mais posse. Apesar de ter canto do Mirassol, o Flamengo teve mais domínio dessa região do jogo, conseguiu chegar no gol, ó. Aí vai empilhando, ó. Grande chance. Outra grande chance também. O Mirassol também com grandes chances. E aí, o Flamengo meteu 5 aqui no Mirassol. Confesso que me surpreendi, cara, com esse resultado do Flamengo. E tivemos o Vitória e Botafogo. Esse daqui eu trabalhei desde o início. Esse aqui eu peguei, comecei a trabalhar esse jogo e eu fiz lei Vitória nessa região aqui, ó. Então todo esse calor aqui, ó, do Botafogo, eu peguei em lei ao time do Vitória. Não sofri nenhum ataque, o Vitória não fez nada nessa região do jogo. E aí, quando o Vitória deu o contra-ataque pra fazer esse chute pra fora aqui, ó, eu fechei minha posição, fiquei de fora, tentando esperar
um Botafogo voltar a fazer isso aqui de novo, ele não voltou, e aí o Vitória veio e fez 1-0 aqui. O jogo se encaminhou aqui, talvez para um empate do Botafogo. Eu pensava que esse empate poderia acontecer, porque até o gol do Vitória, o Botafogo tinha jogado melhor. Falei, pô, então daqui a pouco o Vitória recua e tal, aquela coisa do Brasileirão, o Botafogo vem e faz alguma coisa expressiva aqui para conseguir o empate, mas não veio, tá? O Botafogo sentiu o gol, demorou muito, ó, para começar a criar alguma coisa. E aí o Vitória entrou no jogo, tava ganhando. E aí, ó, escanteio, ó, bastante calor aqui, ó, de novo do Vitória. Mas acabou que o Botafogo não conseguiu empatar esse jogo aqui. E aí, cara, domingão, eu fechei desse jeito, tá? Eu fechei no Red do sábado. Não fiz praticamente nada no domingo que me deu lucro, né? Essa posição do Botafogo não me deu lucro. Eu não fiz nada no PSG. Então, o Red do sábado meio que não foi superado ainda, tá? Chegamos aqui com a segunda-feira. Deixa eu botar em horário de novo. O que nós fizemos na segunda-feira foi Sassuolo. Vale a pena acompanhar o Sassuolo na Itália, time bom, time quando joga em casa é um time interessante de ver porque os jogos deles são bons, eles jogam bem. E aí, ó, bastante domínio, né? Quase nada aqui do Cesena, zero perigo, zero comportamento perigoso. E aí, um back aqui ao Sassuolo, gol do Sassuolo, tá? Depois disso a gente não fez mais nada, até eu não sou muito de ficar em back com 1-0, tá? Eu prefiro pegar o primeiro gol, então eu entro ali no 0-0, pego o primeiro gol e fecho minha posição, porque são casos muito raros do time fazer 1-0 e já emendar o 2-0, né? Geralmente esse 2-0 é espaçado, ó. Não faz tanto sentido eu ficar com o back aberto esse tempo todo aqui, ó, para buscar mais um gol, sendo que 1,46 já é uma odd baixa, e se eu pegar o primeiro gol, já meio que pago o prêmio do jogo. Então, prefiro não ficar para pegar 2-0, a não ser, cara, que seja um Bayern amassando, um City, um Arsenal, né? Um grupo de times mais reduzido, né? Não é toda hora que você enxerga 2-0 ali de rajada. Aí teve esse Sporting Gijon aqui, Sabadell, fiz também. Fiz bastante lei ao Sporting Gijon nesse início de jogo aqui. Depois não fiz mais nada, porque o jogo também começa 0-0 a se arrastar, já me irrita e eu prefiro não fazer nada. Outro jogo que eu vi a rapaziada pegar gol foi esse Al Hilal aqui, uma odd de extremo favoritismo. A rapaziada fez o back favorito aqui, pegou esse gol do Al Hilal, depois parece que o jogo não teve nada, né, cara? Aí lá no segundo tempo, ó, tá vendo como é espaçado? 1-0 pro 2-0? É bem espaçado, então não vale a pena ficar o back inteiro nesse jogo, correr o risco de tomar um gol do time adversário para pegar 10, 8%. Não vale a pena na minha concepção, tá? Tiveram algumas outras coisas, tá? Esse Benfica aqui, meu irmão, passou o carro, com 3 minutos de jogo fez o gol, e aí a galera que gosta do padrão, né, de back, ficou esperando o Benfica dar um padrão, Benfica não quis saber de nada, gol, 1-0, aí depois o 2-0 até um pouquinho mais curto, ó, e aí depois passou o carro e finalizou o jogo. Esse aqui a gente não conseguiu fazer nada. Esse Cardiff e o Wrexham, eu quase peguei esse gol aqui, ó. Eu comecei a assistir o jogo, então como eu falei, eu tô querendo acompanhar de verdade a Championship essa temporada. Por pouco eu não pego esse gol aqui do Wrexham, por pouco mesmo, eu queria abrir posição e fiquei ali panguando, pensando demais, aí o gol passou na minha frente. E lá no final do jogo, aqui ó, aos 90 e blau, golaço de falta do Cardiff, tá? Então, cara, a odd do Wrexham tava 1,06, se eu não me engano, a gente fez um lay. E lá nos 90 e blau, cara, 96 minutos, gol do Cardiff de falta, golaço. E aí, finalmente, eu consegui limpar o Red de sábado. Ou seja, passou o sábado inteiro, né? Porque o jogo lá que eu fiz foi 11 da manhã. Passou o domingo, passou a segunda-feira, e aí eu vim limpar esse Red na segunda-feira. Então, cara, o lance do trade é você ser paciente. Se você for imediatista, você vai fazer merda. Então, eu tava pensando em desenhar um negócio mais ou menos assim, ó. A gente tá fazendo o jogo aqui. Vou colocar um J pra você entender que eu tô fazendo o jogo. Cara, tu tá fazendo o jogo aqui, teu emocional tá aqui e tal, tal. Imagina que teu emocional é essa linha. Aí você tomou o gol. Tomou um gol, tomou um cartão vermelho, tomou um prejuízo. Aí teu emocional faz isso aqui, ó. Ele dá um pico. O que que acontece? Isso aqui é na hora do jogo, é ao vivo. Cara, se você for bom em gerenciar esses momentos, você vai se dar bem. Por quê? O jogo foi sábado, a gente tá conversando na segunda-feira. Então, até chegar na segunda-feira, você já remoeu esse head aqui, ó, e o seu emocional já tá aqui, ó. Seu emocional tá tranquilo. Se você for bom em gerenciar esse momento aqui, ó, e o seu emocional descer, cair, né, a ansiedade, a vontade de clicar, esse tipo de coisa, se você conseguir gerenciar esse momento, você vai se dar bem. Porque se você tá lá no jogo, aí teu emocional tá aqui, tal, tal, aí tu tomou o head. Se você não souber gerenciar esse momento, teu emocional vai fazer isso aqui, ó. Aí tu vai ter um pico, aí seu próximo head vai estar bem aqui, ó. Aí você vai tomar um head de novo. E aí um head leva outro, leva outro, leva outro, pumba, quebrei. Se você for um cara legal, conseguir administrar esse head, aceitar ele ali com rapidez, entender que ele faz parte do trabalho, que o prejuízo nunca vai acabar, que ele vai estar sempre ali, você vai conseguir administrar bem
esse teu emocional e daqui a 1 dia, 2 dias, você não vai nem lembrar mais desse Red. Pode notar, cara, pode buscar no teu mental aí. Toda vez que eu tomo Red, daqui a 2 dias, esse Red já nem faz cócega mais em mim. Eu já nem sinto mais o efeito desse Red. Você sente o efeito do Red na hora. Então, se você conseguir controlar o seu emocional ali na hora, você vai ter uma gestão emocional muito melhor do que a maioria das pessoas, cara. A maioria. Então, é isso aqui que a gente conversa na comunidade. Se eu te der tip, falar entra aqui, entra ali, beleza, você vai copiar o que eu tô fazendo. Mas e o dia que eu não estiver lá? E o dia que você tiver que trabalhar sozinho? Então, o que é mais valioso na comunidade não é tip, não é entrada, não é leitura de jogo, é emocional, cara. É o que a gente trabalha forte, trabalha pesado. Pra gente fechar o vídeo, cara, o que eu tô vendo de início de temporada? Muito favorito tropeçando. Os caras estão voltando aí, voltando da feijoada, das férias, né? Os caras devem ter comido muita coisinha aí nas férias, né? Então, eu tô vendo muito tropeço, tô vendo muita zebra nesse início de temporada e eu tô indo com o freio de mão puxado aqui por enquanto, tá? Te aguardo nos comentários, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, comentando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, a leitura, o emocional ali na hora, me conta que aí eu faço mais vídeos como esse aqui, beleza? Tamo junto, grande abraço.